Imagine um homem tão brilhante que, depois da morte, foi elevado à condição de divindade. Um verdadeiro mestre que dominava a arquitetura, a medicina, a espiritualidade e até os mistérios do cosmos. Seu nome era Imhotep e sua história se mistura às lendas, envolta nas brumas do tempo. Há quem diga que ele foi o verdadeiro Hermes Trismegisto, o mítico pai da sabedoria oculta. Mas afinal, quem foi esse homem? Um simples conselheiro real ou uma manifestação viva do conhecimento divino? Hoje, vamos explorar sua trajetória e descobrir por que Imhotep é uma das figuras mais misteriosas da história da humanidade. O homem que caminhava entre os deuses. Muito tempo atrás, no coração do antigo Egito, nasceu alguém cujo legado ultrapassaria gerações. Imhotep viveu por volta de 2700 a.C., servindo ao faraó de Djoser, na terceira dinastia. Mas ele não era um conquistador, nem um nobre com exércitos, era um sábio, um arquiteto do invisível. Sobre sua origem, quase nada se sabe. Alguns acreditam que era filho de um pedreiro, outros dizem que tinha sangue sagrado. O que é certo é que sua mente parecia pertencer a um tempo muito além do seu. Imhotep não foi apenas o braço direito do faraó, ele foi o idealizador de uma nova visão de mundo. Antes dele, os túmulos reais eram simples mastabas, estruturas retangulares de barro. Mas Imhotep ousou ir além. Ele imaginou uma construção que se elevasse em degraus até o céu, como uma escada espiritual. Assim nasceu a pirâmide escalonada de Djoser, em Saqqara, o primeiro grande monumento de pedra da história. Para os egípcios, a forma piramidal representava os raios de Ra, o deus Sol, o caminho para a ascensão da alma. Imhotep não construiu apenas um túmulo. Ele criou um portal entre mundos, uma verdadeira máquina espiritual. E a genialidade não parava na engenharia. Dentro daquela pirâmide havia passagens subterrâneas, câmaras decoradas com símbolos complexos e uma arquitetura que escondia códigos sagrados. Muitos estudiosos acreditam que esse conhecimento esotérico deu origem, milênios depois, às tradições herméticas. Mas Imhotep não era apenas arquiteto, ele também foi um dos primeiros médicos da história. Enquanto muitos acreditavam que doenças vinham de maldições ou espíritos, ele tratava o corpo humano como um sistema com leis próprias. Catalogava sintomas, prescrevia ervas, praticava pequenas cirurgias e até recomendava o uso do mel como cicatrizante, algo que só a ciência moderna veio a confirmar. Para ele, a cura exigia mais do que remédios. Era preciso restaurar o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Um pensamento tão avançado que inspiraria, séculos depois, até os escritos atribuídos a Hipócrates. Imhotep virou lenda. Os gregos o associaram a Asclépio, o deus da medicina, e o reverenciavam como um ser divino. Mas sua sabedoria ia além da anatomia. Ele também era um iniciado nos mistérios da existência, sumo sacerdote do deus Ptah, o criador do universo segundo a mitologia egípcia. Nos templos, mais do que rituais, ensinavam-se os segredos da vida, da morte, do cosmos. Matemática, alquimia, astronomia, tudo conectado por uma visão sagrada da realidade. Imhotep teria sido um desses grandes mestres, passando seus conhecimentos a discípulos preparados para entender o invisível. E assim, mesmo milênios depois, seu nome ainda ecoa, não apenas como arquiteto, médico ou sacerdote, mas como símbolo de um saber que unia ciência, espiritualidade e transcendência. Imhotep não foi apenas um homem, foi uma ponte viva entre o humano e o divino. Imhotep não foi apenas lembrado, ele foi preservado e, com o tempo, transformado em um símbolo de evolução. Mas esse saber ficou restrito ao Egito? Ou ele atravessou desertos, mares e culturas, deixando rastros em civilizações muito além das margens do Nilo? A trajetória de Imhotep é uma das maiores ironias da história. Começou como homem e terminou como divindade. Seu nome sobreviveu aos séculos, sendo reverenciado de formas diferentes por povos que, às vezes, nem sabiam que estavam falando do mesmo ser. Mas há um enigma. Raríssimos mortais foram elevados ao status de deuses. O que havia de tão único em Imhotep talvez tenha sido
sua rara habilidade de unir o racional com o espiritual. Um mestre das ciências, mas também um iniciado nos mistérios. Teria ele descoberto segredos que ainda hoje não conseguimos compreender? A verdade é que sua influência só cresceu após sua morte, e aí começa o verdadeiro mistério. Com o tempo, sua figura foi se dissolvendo na névoa do mito, fundindo-se com tradições espirituais e esotéricas que viriam a moldar o pensamento místico do mundo antigo. Ele deixou de ser apenas um arquiteto real para se tornar um arquétipo do sábio divino. E o mais impressionante, seu nome passou a ecoar na Grécia, em Roma, e talvez tenha chegado até a tradição hermética, que surgiria muitos séculos depois. Imhotep virou lenda. No Novo Império, por volta de 1500 a.C., ele já era venerado como uma entidade ligada à sabedoria, à magia e à escrita, atributos do deus Thoth, o escriba dos deuses. E Thoth, por sua vez, foi associado a Hermes Trismegisto, figura lendária do hermetismo e base de toda a tradição esotérica ocidental. Mas, e se Hermes nunca tivesse sido uma figura separada? E se ele fosse a continuação simbólica de Imhotep, renascido como mestre do conhecimento oculto? Os textos atribuídos a Hermes falam sobre o reflexo do universo no ser humano, sobre a união entre espírito e matéria, e o caminho para a iluminação através do saber. São ideias que já apareciam nos templos egípcios, ensinadas apenas aos iniciados. Se Hermes foi uma criação simbólica para proteger esse conhecimento, então Imhotep pode ter sido a sua primeira expressão terrena. Mas o que exatamente ele sabia? Suas habilidades iam muito além da medicina e arquitetura. Ele compreendia os vínculos entre a geometria sagrada e as leis cósmicas. Talvez soubesse do segredo da transmutação, não apenas dos metais, como pregaria a alquimia mais tarde, mas da própria alma humana. O equilíbrio entre o mundo físico e o mundo invisível era a chave da verdadeira iluminação. E todas as pistas nos levam de volta ao Egito, onde sacerdotes preservaram esse saber. Com a chegada da cultura grega ao Egito, esse legado se fundiu ainda mais profundamente. Imhotep passou a ser comparado a Asclépio, deus grego da medicina. Filósofos como Platão e Pitágoras, que estudaram no Egito, podem ter absorvido diretamente esse conhecimento milenar, transmitido por escolas que mantinham viva a tradição de Imhotep. Existe um aspecto ainda mais fascinante nessa história. Alguns estudiosos especulam que os conhecimentos de Imhotep podem ter influenciado diretamente os essênios, aquela enigmática seita judaica que vivia nas margens do Mar Morto. Eles são conhecidos por sua vida contemplativa, seus rituais secretos e por terem deixado um legado espiritual que ecoaria séculos depois nos ensinamentos do cristianismo primitivo. Curiosamente, os essênios também dominavam práticas de cura, astrologia e uma forma de alquimia interior, saberes muito semelhantes aos encontrados nos textos herméticos. Essa conexão sugere algo surpreendente. Talvez a sabedoria de Imhotep tenha atravessado os séculos, preservada nas mãos de iniciados que compreendiam seu verdadeiro valor. E o mais instigante é a hipótese de que o próprio conceito de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, tenha suas raízes em Imhotep. Para os antigos egípcios, esse título não era simbólico. Ele indicava a maestria absoluta em 3 campos sagrados: medicina, arquitetura e espiritualidade. E Imhotep era um mestre em todos eles. Ele curava com técnicas que só hoje começamos a compreender, projetava construções que resistem ao tempo e mergulhava nos mistérios do invisível com uma clareza impressionante. Se Hermes Trismegisto realmente existiu como uma figura histórica, não seria exagero pensar que Imhotep tenha sido a sua encarnação original. Mas ainda existe um mistério que intriga
arqueólogos e buscadores há séculos. Seu túmulo jamais foi encontrado. Apesar de ter sido elevado ao status de Deus e receber templos em sua homenagem, seu corpo simplesmente desapareceu da história. Para alguns, isso foi proposital. Talvez ele tenha sido sepultado em um local secreto, conhecido apenas por uma linhagem de guardiões do saber. Ou, quem sabe, seu túmulo esconda algo tão revolucionário que sua revelação mudaria tudo o que sabemos sobre a realidade. Se Imhotep realmente foi Hermes Trismegisto, então sua história não é apenas a de um sábio do passado. Ele se torna um símbolo eterno, o arquétipo do buscador do conhecimento, do alquimista que une ciência e espiritualidade numa mesma trilha rumo à iluminação, o que torna alguém verdadeiramente imortal. Para os faraós, era construir monumentos e gravar seus nomes na pedra. Mas Imhotep sabia que a verdadeira eternidade não está no mármore, mas na sabedoria. O que ele legou à humanidade era algo muito mais profundo, uma compreensão que, segundo algumas tradições, revela os próprios códigos ocultos do universo. Imhotep enxergava a realidade como um organismo vivo, regido por leis invisíveis e harmônicas. Leis que poderiam ser compreendidas e utilizadas para transformar o mundo. Essa mesma visão ressurgiria séculos depois nos textos herméticos, especialmente no Kybalion, onde encontramos os 7 princípios universais: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Apesar de codificados muito tempo depois, esses conceitos parecem refletir um saber muito mais antigo, talvez herdado do próprio Imhotep. Sua pirâmide em Saqqara, mais do que um túmulo, pode ter sido uma máquina espiritual, uma estrutura projetada para canalizar energias cósmicas e auxiliar a alma em sua transição para planos superiores. Os templos egípcios eram alinhados com estrelas específicas. Os rituais ocorriam em sintonia com os ciclos celestes, e o corpo humano era visto como um reflexo direto do cosmos. Como sumo sacerdote e arquiteto, Imhotep talvez tenha sido o primeiro a sistematizar esse conhecimento, aplicando-o tanto na medicina quanto na geometria sagrada e nos ritos do templo. Os egípcios intuíram muitas dessas verdades. Imhotep as compreendeu. Ele percebia que os números, formas e proporções usadas em seus projetos não eram meramente estéticas, eram expressões matemáticas das leis do universo. Muito antes de Pitágoras formalizar essas ideias na Grécia, Imhotep já as praticava no coração do Egito. Por isso, alguns pesquisadores vão ainda mais fundo e perguntam: de onde veio esse conhecimento? Há teorias ousadas. Algumas sugerem que Imhotep não descobriu essa sabedoria, mas a herdou, que ele foi o depositário de um legado muito mais antigo, talvez oriundo de civilizações desaparecidas, como a mítica Atlântida, citada por Platão, ou de povos avançados que habitaram a Terra muito antes dos registros egípcios. Um saber ancestral, transmitido de era em era, à espera de ser redescoberto. Existe uma teoria fascinante que sugere que Imhotep pode ter sido um dos últimos guardiões de uma sabedoria muito mais antiga, preservando esse conhecimento sagrado nos templos e monumentos que ajudou a erguer. Imhotep, que foi muito mais do que um arquiteto, também médico, sacerdote e astrônomo, pode ter deixado pistas de um saber que só poucos estavam prontos para compreender. Esse saber não era acessível a todos. No Egito Antigo, os templos funcionavam como verdadeiras universidades espirituais. Apenas os iniciados, aqueles que passavam por rituais específicos de preparação, podiam acessar os mistérios mais profundos. O que Imhotep ensinava nesses ambientes secretos pode ter sido um dos maiores segredos do mundo antigo, preservado em silêncio por gerações. Com o passar dos séculos, o Egito mudou. A chegada dos gregos e depois dos romanos alterou drasticamente a paisagem espiritual e intelectual do país. Muitas das antigas doutrinas foram fragmentadas, escondidas ou completamente apagadas. No entanto, ecos dessa sabedoria continuaram a surgir, não diretamente, mas disfarçados em outras tradições, na alquimia medieval, nos textos herméticos e até em ordens esotéricas que atuaram às margens da história oficial. Parece que Imhotep
Imhotep compreendia algo que até hoje a humanidade luta para entender, que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo físico, mas em compreender as forças invisíveis que regem a existência. Se ele de fato deixou vestígios dessa sabedoria, eles estão escondidos nos símbolos, nas proporções matemáticas de suas construções e em textos enigmáticos que apenas os verdadeiramente iniciados conseguem decifrar. E aqui surge uma ideia ainda mais intrigante, a possibilidade do retorno de Imhotep, não como um homem comum, mas como um mestre espiritual que transcende a morte, algo presente em muitas tradições esotéricas. Há quem diga que certos iniciados reencarnam através dos séculos, sempre que a humanidade precisa relembrar o que foi esquecido. Imhotep poderia ser um desses. Talvez tenha retornado como outros sábios, disfarçados sob diferentes nomes, mas carregando sempre a mesma missão: manter viva a chama do conhecimento oculto. Na antiga crença egípcia, havia a ideia dos Aku, seres iluminados que superavam a morte e podiam interagir com o mundo dos vivos. Hermes Trismegisto, figura mítica do hermetismo, muitas vezes é identificado como uma reencarnação ou representação de Imhotep. Ele seria um desses mestres eternos que vagam entre o mundo da matéria e o da consciência pura, trazendo luz aos que estão prontos para recebê-la. Os textos herméticos falam de uma sabedoria eterna, velada aos olhos do profano, mas sempre disponível para quem busca de verdade. Se Imhotep foi a primeira manifestação conhecida desse saber, então o seu retorno talvez não seja literal, talvez ele nunca tenha partido. Ele apenas espera ser redescoberto. Mas há ainda outra possibilidade. E se o retorno de Imhotep não for sobre uma figura, mas sobre uma ideia, um renascimento de sua visão de mundo, emergindo em uma nova era, o que vemos hoje pode ser esse eco. A ciência começa a confirmar o que os antigos já sabiam. A relação entre mente e corpo, a conexão entre vibração e cura, o poder da geometria sagrada, tudo isso está voltando ao centro das atenções. Na medicina, há um movimento crescente em direção à abordagem holística. Estamos redescobrindo que a cura não envolve só o corpo físico, mas também a mente e a energia que o sustenta. Tecnologias baseadas em frequência sonora, pesquisas sobre epigenética e a influência da consciência sobre a matéria, tudo isso se alinha com o que Imhotep já aplicava há milênios. No campo espiritual, vemos uma tentativa de unir ciência e misticismo. A ideia hermética de que o universo é mental está ganhando força em estudos sérios, aproximando a física quântica das filosofias ancestrais. É como se estivéssemos redescobrindo um mapa esquecido para entender a realidade mais profundamente. Se o retorno de um mestre não se dá por sua presença física, mas pelo renascimento de sua sabedoria, num momento crucial da história humana, então talvez Imhotep já esteja de volta. Vivemos uma era em que ciência e espiritualidade, por tanto tempo separadas, voltam a se encontrar. E esse reencontro reflete exatamente o que Imhotep representava. Um ser que caminhava entre mundos, traduzindo o divino em formas compreensíveis. Mas há um último mistério. Se o legado de Imhotep realmente oferece chaves para entender a vida, a morte e o próprio universo, não seria surpresa que ele tenha sido propositalmente escondido. Ao longo da história, grandes bibliotecas foram queimadas, templos destruídos e segredos enterrados. Mas a verdade nunca desaparece por completo. Ela apenas espera pelos que têm coragem de buscá-la. Imhotep, envolto pelas brumas do tempo, permanece como mais do que um personagem histórico. Ele é um arquétipo do verdadeiro sábio, aquele que integra ciência e espiritualidade, razão e intuição. Ao entender quem ele foi, talvez nos aproximemos de um tempo em que o conhecimento era sagrado e a sabedoria uma ponte para o divino. Que o seu legado nos inspire a seguir por esse mesmo caminho de integração e despertar. Obrigado por essa